Fala galera, sou o Edson do canal Portugal em um Clique e hoje vamos estar falando uma palavra de fé ao seu coração. Mas antes da gente iniciar, segue a vinheta. Bom, quero compartilhar hoje 3 princípios que vão fazer realmente você ter uma resposta diferenciada, uma boa resposta em meio às circunstâncias. O livro que nós vamos ler é 1 Samuel 17, do 35, versos do 35 em diante. Conforme nós formos lendo, nós vamos falando. São 3 tópicos, né? O primeiro deles é o que fazer quando vem o dia mau, como diz a palavra, ou quando vem a notícia ruim, ou quando nós estamos diante de uma adversidade que parece intransponível, né? Então, eu vou ler aqui com vocês e ver uma pessoa que deu a resposta certa quando teve diante dessa circunstância, que foi o rei Davi, muito conhecido, né? Hoje, quando se fala de gigante, a gente sempre lembra, faz menção de Davi. Então ele é um personagem que eu quero aqui expor para a gente aprender alguns princípios de como nós também devemos dar algumas respostas em meio a toda essa circunstância que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Bem? Então vamos lá. No verso 30... No 34 em diante, disse assim, Davi. O tema está aqui proposto, Davi dispõe a pelejar contra o gigante. No verso 34 ele diz assim, respondeu Davi a Saul, teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra mim, agarrei-o pela barba e feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Então, Davi aqui lembrou do momento onde ele já havia enfrentado pequenos desafios. Humanamente falando, qualquer um de nós, né, teria mesmo talvez não teria uma resposta como essa, né? E aí também uma pré-figuração. Quando Davi esteve aqui diante de um leão e de um urso, Deus já tinha feito ele vencer esse desafio antes de colocar ele num desafio maior. Então Davi lembrou da experiência que ele teve. Então nós também hoje, quando nós estamos diante de circunstâncias, né, de gigantes, nós temos que lembrar de quem Deus é para nós, das experiências que nós tivemos já com Deus. Hoje o gigante não é uma pessoa, hoje o gigante pode ser uma notícia, o gigante pode ser uma enfermidade que você está ultrapassando, o gigante pode ser uns problemas financeiros. Eu não sei qual é o seu gigante, eu não sei qual é a sua circunstância que para você nesse momento parece intransponível, mas eu sei que Deus, como Deus respondeu a Davi, Ele nos responde hoje também. Ele nos dá estratégia hoje para conseguir vencer isso, né? Então, em Deus, você consegue ter resposta para vencer o seu gigante. Então, lembre-se disso, no momento da dificuldade, a quem você recorre? A quem você está a recorrer? Né? Então Davi recorreu à pessoa certa, Davi lembrou da pessoa certa, que é Deus. Por isso eu digo para você, sempre devemos nos lembrar de Deus, mesmo nos momentos difíceis, nós temos que recorrer a Deus. Isso demonstra a dependência em quem nós recorremos. Se você recorre a outra pessoa, você está recorrendo, está colocando a sua confiança naquela pessoa, naquela estratégia ou o que seja. Mas se você lembrar de Deus, você está colocando toda a sua dependência nele. E eu tenho certeza que Deus tem a resposta certa para o momento que você está a passar. Então o primeiro ponto é lembre-se de Deus, né, no momento da adversidade. Lembre que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Lembra que Ele tem todas as respostas, tem toda a sabedoria, Ele tem todo o poder. Só Ele pode realmente dar uma saída, com certeza, ao seu problema e ao meu problema. Bem? Então a primeira dica é, lembre-se de Deus. Mas vamos avançar. A segunda posição que Davi teve, que fez ele ser um vencedor em meio a essa circunstância, desse desafio. Então nós vamos ler no verso 38 em diante. No verso 38, quando Davi já estava a sair para a batalha, ele passou por um processo. Vamos ler aqui, Saul vestiu a Davi
da sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado, verso 40, na mão, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, o surrão, e lançando a mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Olha só que interessante isso. Davi, quando já estava para ir para a batalha contra o filisteu, encaminhando o processo dele ir lutar contra aquele filisteu, o rei Saul queria colocar a sua armadura em Davi. Veja bem, uma prefiguração de Saul, ele representa o nosso eu, a carne. Saul, por que representa a carne e o eu? Porque Saul era que estava reinando o povo de Israel nessa época. Mas Saul já não confiava mais em Deus. Quem era para enfrentar aquele gigante, teoricamente, era Saul, ou um dos soldados de todo o exército de Israel. Mas a confiança não estava em Deus. Então, Saul representa isso, a vontade da carne, o eu da pessoa. O nosso eu, muitas vezes, que quer ter uma estratégia e não usar a estratégia de Deus. Então Saul colocou ali aquela armadura toda, vestiu Davi, mas Davi, ao se movimentar, a tentar andar, não conseguiu, ficou paralisado. Então, ou seja, quando nós confiamos no nosso eu, diante da circunstância, normalmente nós vamos paralisar, porque a circunstância sempre vai parecer maior quando nós estamos confiando no nosso eu. Então Davi logo notou, Davi era uma pessoa íntima de Deus. Davi sabia ouvir, ter sensibilidade a Deus. Então Davi logo tirou tudo aquilo, porque ele nunca tinha usado aquilo. Então o que eu percebo é que Davi já sabia trabalhar com esse tipo de arma, que era o seu cajado de pastor, e não trabalhar com a espada, com as armaduras que Saul queria colocar nele. Então Davi logo tirou tudo. Ou seja, irmãos, nós temos que aprender a trabalhar com aquilo que Deus está nos dando, da maneira que Deus tem nos treinado. Eu costumo dizer que antes de Deus colocar Davi diante de Golias, Deus colocou ele diante de ursos e leões. Então, como nós sabemos muito bem essa história, Deus sempre nos coloca diante de circunstâncias para a gente sair como vencedor. Mas nós precisamos ter a sensibilidade de não querer fazer aquilo que é do nosso eu. Muitas vezes não é assim que nós estamos. Muitas vezes, eu costumo dizer, eu ouço alguns testemunhos e eu percebo como é bom quando nós confiamos e dependemos de Deus e não da nossa estratégia. Eu não tenho nada contra, gosto de estudar, gosto de me preparar para fazer as coisas, mas sempre, irmão, o meu preparo, nunca eu coloco ele à frente de Deus, à frente do que Deus pode fazer na minha vida. Então, fica a dica, irmão, a segunda dica: seja autêntico, confie no Senhor, trabalhe como Davi trabalhou, largou todo eu, colocou tudo aquilo que era ferramenta que não servia para ele de lado e pegou o seu cajado. Aparentemente, quem vai para a batalha com cajado, sendo que o adversário está usando espada e escudo, é aqueles que vai dependendo daquilo que Deus quer, dependendo de Deus realmente. É assim que nós temos que ir para a batalha, dependendo de Deus, sendo autêntico, usando as ferramentas que Deus tem preparado para nós. Então, a segunda dica é essa, irmãos. Quer vencer o gigante? Seja autêntico. Primeiro, relembrando, lembre-se do que Deus já fez na sua vida, do que Ele pode fazer. Segundo, tenha a autenticidade. Você é um indivíduo único diante de Deus. E vamos para o terceiro. O terceiro é, Davi confiava em Deus. Davi tinha toda a sua dependência em Deus. Quando ele chega diante do gigante, ele recita a palavra de Deus. Ele fala que o Senhor vai te entregar em minhas mãos. Então, irmãos, é isso que nós temos que fazer, confiar totalmente em Deus.
A batalha, quando nós vamos para ela, confiando em Deus, nós já estamos praticamente saindo como vencedor, antes mesmo dela terminar. Porque a batalha não havia terminado, mas Davi já tinha declarado: o Senhor te entregará em minhas mãos. Então, é isso que você fazer. Quando chegar a notícia para você, aquela talvez que você não espera, que for uma notícia negativa, não se assuste, não se atemorize. Declare a palavra de Deus. Declare que o final é Ele que decreta, e o final Ele decretou, que nós já somos mais do que vencedores. A palavra de Deus é que diz, não sou eu que estou dizendo, não é outra pessoa, mas é o Senhor que fala. Aquele que confia em mim será mais do que vencedor. Então, declare isso sobre a sua vida hoje. Confie no Senhor, deposite toda a sua esperança, sua confiança, sua fé nele, e com certeza esse gigante já caiu por terra, em nome de Jesus. Eu declaro uma semana abençoada e até o próximo vídeo. Fique atento, nós temos mais palavras de fé ao seu coração. Amém? Um abraço, até o próximo vídeo.